Pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo interessantíssimo. Ele vai trazer um conceito epidemiológico de velocidade e que vai fazer a gente entender o porquê de algumas medidas de associação que são tão faladas e tão presentes em estudos, e às vezes a gente falha em entender o sentido das coisas. Então, por que a gente tem que medir não só incidência de doença, mas a gente tem que medir também velocidade de doença? Quando a gente mede incidência de doença, e é uma coisa mais conhecida, incidência remonta a risco, remonta a probabilidade, tá? Não só de doença como de desfecho, né? O risco de morte de alguém que está doente. Esse risco aí é uma probabilidade, onde no numerador eu tenho o número de pessoas, no numerador eu tenho o número de eventos, no denominador o número de pessoas expostas, e aí eu tenho um percentual. No entanto, velocidade de desfechos ou velocidade de doença, eles são medidos com taxa. É o que se chama na literatura inglesa de rate, né? Então, uma coisa é risk. Risk é probabilidade, é um percentual. Rate remonta ao fato de que a unidade no numerador é diferente da unidade no denominador. Muito fácil de explicar isso quando a gente fala de velocidade de um carro, né? A rate é uma velocidade de doença. Mas vamos fazer uma analogia com o carro que a gente está dirigindo, né? A velocidade é uma rate, porque no numerador você tem quilômetros, no denominador você tem horas, então quilômetro por hora, né? Essa diferença de unidade faz com que seja uma rate. Então imagine que você está dirigindo o carro e você está dirigindo o carro a uma determinada velocidade. Essa velocidade ela vai determinar que em um determinado tempo você tenha percorrido 20 quilômetros, digamos assim. Então, enquanto a velocidade, digamos que você dirigiu durante 2 horas, né? Em dirigindo durante 2 horas, você percorreu 160 quilômetros, tá? O que determinou os seus 160 quilômetros percorridos foi a sua velocidade, percorridos em 2 horas, foi a sua velocidade de 80 quilômetros por hora. Então, o que determina a incidência é a velocidade. Entendam que o percurso que eu fiz, que foi 160 quilômetros, foi determinado em 2 horas pela minha velocidade de 80 quilômetros por hora. Então, entendam que a velocidade percorrida equivale à incidência cumulativa do desfecho ou da doença. Mas o que está no background, o que está nos bastidores, determinando essa incidência é a velocidade. Ok? Então eu tenho, no estudo eu posso dizer, a mortalidade dessa doença em um ano é 10%. Mas o que determinou 10% das pessoas morrerem, probabilidade, foi uma velocidade que estava presente a cada dia na vida dessa pessoa. Então, que medida de velocidade é essa, né, que está presente na vida da pessoa? Você pode ter duas formas. Uma medida de velocidade mais global, que é a média de velocidade, e uma medida de velocidade instantânea. A velocidade global, epidemiologicamente falando, é a taxa de incidência, ou incidence rate. Então, quando a gente ouve incidence rate, essa equivale à velocidade média do seu carro durante esse percurso. E quando a gente fala hazard, a gente está considerando a velocidade instantânea. A gente sabe que se a nossa velocidade média foi 80 km por hora, não significa que você ficou constante em 80 km por hora. Tem uma hora que você estava 60, outra hora que você estava 100, ok? Então o hazard é uma velocidade instantânea, enquanto a incidence rate é uma velocidade média. A velocidade instantânea é melhor para calcular sobrevida. Como é calculado cada um deles? A velocidade média, ou a incidence rate, você divide o número de desfechos no numerador pelo tempo que fica no denominador. Esse tempo, na realidade, é pessoas-tempo, tá? Então, eu acompanhei essas pessoas numa coorte e, ao final, eu sei que houve, digamos, 80 desfechos e eu acompanhei 100 pessoas ano, ok? Então, eu tenho uma taxa de 0,8.
uma taxa de incidência de 0,8 a cada pessoa ano, ok? Ou se fosse 8 desfechos em 100 pessoas ano, eu poderia dizer 8 por 100 pessoas ano, ok? Então observe que é igual a quilômetros por hora. Eu estou aqui no numerador as ocorrências, o que aconteceu, e no denominador o tempo. Isso é taxa de incidência, incidence rate, ok? Só que ela é uma incidence rate média. Eu peguei ali todos os desfechos que ocorreram ao longo daquele segmento e computei o tempo de acompanhamento que foi, considerando o tempo que cada paciente foi acompanhado. Isso dá uma medida de pessoas-tempo. É uma velocidade média, incidence rate. A incidence rate pressupõe que a velocidade estava constante ao longo de todo o período. E esse é um pressuposto que é difícil de ser uma realidade. Impacta muito no cálculo da sobrevida, porque uma coisa é você ter uma velocidade no início do acompanhamento que tem mais gente expostas. É pior do que a velocidade mais alta ser no final do acompanhamento que tem menos pessoas expostas, né? E a velocidade vai mudando e vai mudando de uma maneira também condicional. Ou seja, se você sobreviveu a um primeiro período, a sua velocidade no segundo período já pode ser menor, porque você é um sobrevivente. Isso ocorre com situações que o paciente superou uma maior gravidade, você teve um infarto. No dia do infarto, a sua velocidade em termos de surgimento de morte, o seu hazard no dia do infarto, eu estou falando uma velocidade instantânea, ela é o máximo. A cada dia que você sobrevive, a sua velocidade de surgimento de mortalidade, ela vai diminuindo, porque você é um sobrevivente. Então, a incidence rate, como ela divide o número de desfechos pelo total de pessoas e não considera o momento, é uma velocidade média, ela não consegue computar essa questão de a velocidade mudar de uma maneira condicional, ou seja, é probabilidade condicional. Então, qual é a técnica que leva em consideração o hazard, que é a velocidade instantânea e não a velocidade média? É a técnica de Kaplan-Meier. Ou, de uma maneira menos sofisticada, Life Table, né? Mas a técnica de Kaplan-Meier é a mais utilizada e foi descrita há poucas décadas atrás. E essa técnica de Kaplan-Meier, ela quebra de uma maneira não paramétrica o tempo de segmento dos pacientes em microperíodos. E cada microperíodo desse vai ter um hazard, que é uma velocidade que é calculada pela probabilidade naquele microperíodo. Então você tem ali um hazard que vai mudando. E você faz de uma maneira não paramétrica, você mede realmente qual foi a velocidade em cada um daqueles momentos ali. Qual foi a probabilidade em cada um daqueles momentos ali. Então, a técnica de Kaplan-Meier, você não supõe uma velocidade constante. Você realmente vê qual é a probabilidade de ocorrência em cada microperíodo. E esses períodos são determinados pela ocorrência de um desfecho. Então, esses microperíodos só vão ter um desfecho, a não ser que coincida no mesmo dia 2 desfechos, mas eles só vão ter um desfecho. Né? E você tem ali naquele microperíodo as pessoas que estavam presentes naquele momento. Então você tem uma velocidade instantânea que vai sendo computada em sequência, dando origem a uma coisa final, que é a função sobrevida. A função sobrevida é a probabilidade de sobrevida de acordo com o tempo. Na hora que você tem essa sobrevida, obtido com a curva de Kaplan-Meier, você pode derivar qual era o hazard por trás dessa sobrevida. Na verdade, gente, a gente não tem como medir diretamente o hazard. Essa técnica de Kaplan-Meier considera a probabilidade nos microperíodos, mas probabilidade não é hazard. Você usa a probabilidade para calcular de uma maneira condicional a sobrevida. Entendo a sobrevida, você usa uma fórmula para medir o hazard. Porque a sobrevida, na realidade, é o exponencial do menos hazard vezes o tempo. Não importa, eu não quero complicar. Mas se existe essa fórmula, e eu sei a sobrevida porque eu medi na minha amostra pela técnica de Kaplan-Meier, eu posso derivar qual foi o hazard que estava por trás do surgimento dessa sobrevida. Então aí eu sei qual é o hazard do meu paciente.
Qual é o hazard dessa doença em termos de mortalidade ou alguma coisa assim, ou da população em termos de surgimento de uma nova doença. E tendo esse hazard agora na mão, eu posso calcular qual é a probabilidade de sobrevida em qualquer tempo. Em qualquer tempo. Porque, ok, em um ano, qual é a probabilidade de sobrevida? E em 2 anos, e 3, e 4, qual é a probabilidade de sobrevida? Cálculos muito úteis do ponto de vista clínico, saber como é o prognóstico de um paciente, mas do ponto de vista também de modelos de probabilidades, modelos probabilísticos, modelos de Markov. Você pode usar isso para simular uma realidade populacional nos seus processos de decisão. Eu vou resumir o que eu falei, que eu entendo que são conceitos um tanto que parecem ser complexos, mas não é que são tão complexos, eles são pouco intuitivos. Mas partindo da ideia do carro, ele fica mais fácil, ok? Os quilômetros todos percorridos significa a minha incidência cumulativa, ok? Só que esses quilômetros percorridos, eles foram resultado de uma velocidade. Então, em sabendo a velocidade, eu posso projetar quanto é que vai ser os quilômetros percorridos em um determinado tempo. Em sabendo a velocidade de doença, ou seja, o hazard, ou a incidência, a taxa de incidência cumulativa, eu posso criar uma função sobrevida que eu estimo, depois de tantos anos, quantos por cento das pessoas estão vivas. Essa taxa de incidência ela pode ser mais a média, que é basicamente taxa de incidência, incidence rate, né, onde eu pego o numerador, o número de eventos dividido por pessoas ano, mas uma forma mais sofisticada é a técnica de Kaplan-Meier, que leva em consideração as probabilidades instantâneas, calculando uma sobrevida final, e essa sobrevida final, como ela depende desse hazard que está oculto, você sabendo a sobrevida, você consegue detectar calcular matematicamente qual foi o hazard que estava ali por trás. Então, você acaba indiretamente sabendo qual foi o hazard, mesmo que a gente não possa medir diretamente o hazard. A velocidade de doença você não mede diretamente, como você mede a incidência, ok? Mas é muito importante você ter essas medidas, porque essas medidas elas são, na verdade, o que determinam o resultado final, que é a sobrevida ou a incidência cumulativa dos desfechos. Então temos que estar atentos que a gente trabalha clinicamente muito com incidência, com probabilidade, mas que por trás disso existe uma velocidade. E a utilidade científica da gente descrever a velocidade é porque, sabendo a velocidade, eu posso projetar qual será a sobrevida no tempo 0, no tempo 1, no tempo 2, no tempo 3. Isso pode ser útil do ponto de vista de avaliação prognóstica de meu paciente. Isso pode ser útil também do ponto de vista de modelos de simulações da realidade, como se faz com modelos de Markov em sistemas complexos para decisões de efetividade e também muito usado em modelos de custo-efetividade. Fica então aí a mensagem para a gente prestar atenção quando a gente vê incidence rate escrita em algum artigo, ou que quando a gente vê a técnica de Kaplan-Meier determinando a curva de sobrevida, essa é a utilidade. Se vocês pegarem o artigo, por exemplo, da vacina Pfizer, no New England Journal of Medicine, vocês vão ver que ali você tem a incidence rate do grupo vacina e do grupo não vacinado, né, em relação ao surgimento de Covid, né, e eles calculam ali a incidence rate ratio. Assim como você tem risk ratio, que é risco relativo, você vai ter a incidence rate do grupo vacina dividido pela incidence rate do grupo placebo. Uma medida de associação que está fazendo a razão não da probabilidade, mas a razão das velocidades. Então, ele usou aí incidence rate, que é aquela velocidade média. Por que ele usou velocidade média e não usou hazard rate? Ele não precisava usar aí hazard rate, porque surgimento de Covid é
algo que tem uma velocidade... Doença infecciosa numa pandemia ou não, é algo que tende a ter uma velocidade constante. É diferente de como eu falei, eu infartei e ao longo do tempo a minha velocidade de doença vai diminuindo porque sou um sobrevivente. Ou eu vou envelhecendo e a minha velocidade de doença vai aumentando em relação a algumas doenças que têm relação com a idade. Mas pegar uma infecção durante ali um momento da pandemia, onde não mudou a característica epidemiológica, é uma probabilidade que é igual, independente do momento do dia, do mês ou dos meses que você está. Então você não precisa tanto acessar hazard. E quando você fala em incidence rate, é mais fácil de comunicar. Porque a incidence rate é uma coisa verdadeiramente medida pelo numerador e pelo denominador, enquanto o hazard é derivado indiretamente. Então, quando você não tem essa variação, quando você sabe que a velocidade de doença é constante, é melhor para fins de comunicação utilizar incidence rate e por isso num trabalho como esse se utiliza incidence rate. Mas quando não é constante, trabalho de sobrevivência de câncer ou trabalho de surgimento de doença cardiovascular ao longo de um segmento que as coisas vão mudando, etc., se usa, e vocês sabem, o hazard rate, onde você tem a hazard ratio, que é a razão dos hazards, que funciona parecido com o risco relativo. Então, por isso que você tem, às vezes, incidence rate, às vezes hazard rate, e quando você tem um risco relativo, é geralmente quando o segmento dos pacientes foi muito pequeno e em um mês, uma coisa muito aguda assim, e o tempo não é uma coisa mais importante. Se o tempo não é importante, a velocidade deixa de ser importante, tá? Então aí você vai ter risco relativo. Então é isso que faz com que a gente escolha uma coisa ou outra, e é interessante entender. Esse conceito de velocidade é filosófico, porque por trás de toda ocorrência existe uma velocidade. A gente só não vê a velocidade, a gente vê a ocorrência. Obrigado pela atenção.